pessoal, agora são 7 horas e 5 minutos da manhã. Eu estou gravando essa aula para vocês, né? Que é a última aula do nosso caderno 2, é a continuação do estudo de instrumentos ópticos, tá? Vou fazer essa aulinha gravada porque hoje ainda, né, mais tarde um pouquinho, hoje é quarta-feira, dia da nossa live, nós vamos começar ondulatório, um assunto novo, tá? Então vou fazer esse vídeo para vocês vão seguir com a apostila direitinho, né? Vão, se tiver alguma dúvida, anotar essas dúvidas, mas não tem muita novidade. Por quê? O que a gente faz aqui é aplicar as equações das lentes, né? A equação de Gauss e do aumento linear, para trabalhar situações das lentes em uso em instrumentos ópticos, tipo, né, luneta, microscópio, lupa, né, e câmera fotográfica, né, câmera fotográfica, que é o caso da primeira questão, que diz que uma câmeras digitais, como é esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização. Numa câmera digital que utilize uma lente convergente de 20 mm de distância focal, a distância em milímetros entre a lente e o sensor da câmera, quando o objeto está a 2 metros, para ele estar corretamente focalizado, é aproximadamente. Então o que ele está querendo? O sensor é onde a imagem tem que se formar, né, para você tirar uma foto nítida, certo? Então, dependendo da distância do objeto, a câmera tem que fazer o foco automático para jogar a imagem sempre em cima do sensor, porque é ali que a imagem vai ser registrada, né? A energia da luz ali naquele sensor é um efeito fotoelétrico, faz o registro da imagem, mas ela tem que estar projetada ali em cima nitidamente, certinho. Então, o que nós estamos querendo, na verdade, é o pelinha. Pelinha é a distância da lente à imagem, ou seja, da lente ao sensor, tá? Bom, a única coisa que a gente tem que fazer aqui é ajustar as unidades, porque o foco está em milímetro e a distância do objeto à lente está em metro, então nós vamos passar esse metro para milímetro, cada metro são 1000 milímetros, então 2 metros são 2000 milímetros. E agora vamos, né, usar a equação de Gauss para calcular o pelinha. Aí, certo? Então, é só daqui para frente, né, fazer a continha direitinho. Aí, vou passar o 1 sobre 2000 para cá, né? Aí, vou tirar o mínimo, que é 2000. 2000 por 20 dá 100. 2000 por 2000 dá 1. Né? E aí, no final, eu inverto tudo. Pelinha vai ficar 2000 dividido por 99. Se fosse 2000 dividido por 100, dava 20. Né? Então, isso aqui dá aproximadamente 20 milímetros. Aí, ó. Então, a distância do sensor à câmera é 20, tem que ser aproximadamente 20 milímetros, né? Porque o objeto está relativamente distante, 2 metros, então os raios praticamente chegam paralelos nesse caso e vão convergir no foco. Então a distância entre lente e imagem acaba sendo a própria distância focal. Então, alternativa E para a primeira questão. Beleza? Vamos para a segunda. Para observar uma pequena folha em detalhes, um estudante utiliza uma lente esférica convergente funcionando como lupa, mantendo a lente na posição vertical e parada a 3 centímetros da folha. Então, P igual a 3 centímetros, né? Distância da lente ao objeto. Ela vê uma imagem virtual ampliada 2,5 vezes, né? 2,5 vezes. Considere válidas as condições de nitidez de Gauss. Qual é a distância focal em centímetro dessa lupa, né, dessa lente? Então vamos lá. O que a gente pode usar agora? A gente tem uma equaçãozinha que dá direto o valor do foco, ó, é do aumento linear. O aumento linear pode ser I sobre O menos P' sobre P ou F sobre F menos P. São 3 formas da gente relacionar o aumento linear, né? Então
Então nós vamos optar por essa, porque o foco é o que a gente quer e o A e o P a gente tem, tá certo? Então o aumento 2,5, o foco a gente quer e o P 3 centímetros. Vou passar multiplicando, vai dar 2,5F menos 7,5 igual a F. F vem agora para cá negativo, fica 2,5 menos 1 igual a 7,5. E aí, aqui vai dar 1,5 que vai passar dividindo. Então, F vai ficar 7,5 por 1,5, que é igual a 5, né? 5 centímetros. 5 centímetros é a distância focal dessa lupa, dessa lente convergente, alternativa D, para essa questão. Então, como eu disse, é a aplicação das formulinhas, né? De Gauss, aumento linear, certo? Beleza. Então, vamos agora para a questão número 3. Vamos para a questão número 3. Vou apagar aqui. Esse é o módulo 32, tá, gente? Módulo 32 que está na página 243, 244, né? Então vamos para a questão número 3. Um microscópio composto é constituído, na sua forma mais simples, por duas lentes convergentes colocadas em sequência conforme esquematizado na figura abaixo. A lente mais próxima ao objeto é chamada de objetiva e a lente mais próxima do olho é chamada de ocular. A imagem formada pela objetiva é real, maior e invertida e serve como objeto para o ocular, que forma uma imagem virtual, direita e maior, com relação à imagem formada pela objetiva. Suponha que a distância focal da lente objetiva seja 1 centímetro e a distância focal do ocular 4 centímetros. E a distância entre as lentes seja 6 centímetros. Então ele dá o esqueminha aí das lentes, né? Aqui o eixo principal, a lente ocular, a lente objetiva. O foco da ocular é um foco pequeno, né? 1 centímetro, o F1, certo? Aqui ele chama de F2, né? É o segundo foco da ocular. E o foco da objetiva é maior porque ela é mais fraca, né? Foco maior significa lente mais fraca. Tá bom? Beleza. Aí você tem um objeto aqui, ó, um pouquinho antes do foco da lente objetiva, e desse objeto vão se formando as imagens, né? Ele desenhou a lente aqui de um jeito esquisito, né? A lente de um jeito esquisito, mas eu vou fazer o mesmo desenho. Só ampliar um pouquinho aqui. Beleza. Bom, com base nas informações acima e nos conceitos de óptica, identifique como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. Primeiro, para que a imagem formada pela objetiva tenha as características especificadas no enunciado, o objeto deve estar a uma distância maior que 2 centímetros dessa lente. Não, tem que ser maior que 1 centímetro. Ele tem que estar depois do foco. Ó. Esse foco da lente objetiva é 1 centímetro. Ele tem que estar depois da lente, por quê? Porque a primeira imagem que se forma é uma imagem que tem que se formar aqui dentro, é uma imagem real, né? Quando a imagem forma do outro lado do objeto, ela tem que se formar para esse lado aqui, ó, ela tem que se formar aqui dentro do foco da ocular, né? Por exemplo, aqui. Então, essa imagem invertida, a primeira imagem, né, que eu chamo de I1, é uma imagem real invertida maior, e para isso o objeto tem que estar antes do foco, tá certo? Antes do foco. Se ele tiver a 2 centímetros, que é o ponto antiprincipal, a imagem vai se formar do mesmo tamanho e não ampliada. Então, a primeira proposição está falsa. A primeira está falsa, tá? A segunda, né, estou colocando na ordem aqui, tá? Não está enumerado aí. Supondo que o objeto esteja a uma distância de 1,5 cm da objetiva, a imagem formada por esta lente estará a 3 centímetros dela. Bom, então aqui a gente vai ter que calcular, né? Usando Gauss outra vez, certo? Você tem o P, que é 1,5, você tem o F, que é 1 centímetro, e você quer o P'.
né? Esse aqui é o pelinha, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui, depois você confere essa conta, né? Mas o pelinha tem que dar 3 centímetros. O pelinha dá 3 centímetros, fazendo a equação de Gauss, dá 3 centímetros. Então essa é verdadeira, tá? Mas é só fazer a conferência, né? Substituindo na equação de Gauss. A imagem final formada por esse microscópio é virtual, invertida e maior em relação ao primeiro objeto. Sim, o primeiro objeto é esse daqui, ó, né? A imagem aqui, ó, como essa primeira imagem cai dentro do foco, ela está entre o foco e a lente ocular, a última imagem, que é a imagem final, ela vai aparecer em algum lugar para cá, certo? Virtual, direita e maior. Direita em relação à primeira imagem. Então, I2 é direita em relação à primeira imagem. Mas é invertido em relação ao objeto, que é esse que está ali, ó, né? Tanto a primeira imagem quanto a segunda imagem são invertidas em relação ao objeto, tá? Então, essa terceira proposição, a imagem final formada por esse microscópio é virtual, invertida e maior em relação ao primeiro objeto. Verdade. Virtual, invertida em relação ao objeto, né? Beleza, tá certo essa terceira proposição. E a última, a imagem formada pela objetiva deve estar a uma distância maior que 4 centímetros da ocular. Bom, aí o que você tem que fazer, né, para fazer essa conferência, né? O foco da ocular é 4 centímetros. O foco da ocular é 4 centímetros. Então, a distância tem que ser menor, porque ela tem que cair dentro, ó, a primeira imagem cai dentro do foco da ocular. Se o foco da ocular é 4, então aqui tem que ser menos que 4. Portanto, essa está falsa, né? E a alternativa certa fica a alternativa B. Certinho, gente? Beleza? Dá uma olhadinha, confere, qualquer coisa me fala.